Mas eu preciso trazer uma informação mais importante que chega agora para a gente, inclusive com a apuração também da nossa querida Janaína Camelo, que estava falando há pouco e que acompanha todos os movimentos ali no Supremo Tribunal Federal. Depois da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e da retirada de sigilo da delação de Mauro Cid, todos os depoimentos que estão envolvidos nesse processo que apura uma tentativa de golpe de Estado, que apura de que maneira que os atos do 8 de janeiro foram conduzidos, segundo o ministro Alexandre de Moraes, todos esses vídeos virão agora a público ao longo deste dia. Então, esses vídeos estão sendo transferidos para uma plataforma que possa trazê-los de maneira pública a todos nós. São os depoimentos que foram prestados à Polícia Federal. E são depoimentos que podem trazer de maneira ainda mais transparente de que maneira que essa organização, que a Procuradoria-Geral da República diz que aconteceu, de que maneira que ela teria se movimentado com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Gustavo Segré, como é que você avalia a maneira como o Supremo Tribunal Federal, então, passa a conduzir esse processo, colocando tudo na cara de todo mundo? Está virando uma ação pública. Não, tá certo. Todos nós merecemos saber o que aconteceu. De fato, teve um monte de delações, depoimentos que vazaram na imprensa, vazaram seletivamente. Nós não tínhamos acesso, mas tinha alguns jornalistas que tinham acesso a essas delações, o que de alguma maneira configura um pouco de parcialidade, né? Essa informação é somente para alguns, para outros não. Agora vai ser para todos, isso é muito válido. Poderíamos ter uma ideia do que aconteceu e as ilações que a própria justiça está fazendo a respeito do que aconteceu ou a respeito do que alguém quer provar que aconteceu. Eu acho que são duas coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa é eu pego a informação como justiça, avalio a informação, detecto em função dessas informações quem deveria ser processado e vou atrás dessa denúncia. Parece que em alguns casos é ao contrário. Eu tenho a pessoa que quero processar e pego informações para ver o que consigo fazer em torno disso. Não devemos esquecer daquele pedido de use a criatividade. Talvez aqui não foi tão necessário usar a criatividade. Tomara. Fábio Piperno, o que esperar desses depoimentos que foram feitos à Polícia Federal e que agora estarão aí disponíveis para todos? Ah, claro. Pelo menos alguns eles despertam muita curiosidade, né? Eu, por exemplo, já na primeira oportunidade eu quero ver o que disseram os dois chefes militares, que confirmaram grande parte das informações prestadas por Mauro Cid. Então, eu acho que isso é uma boa prática, sim, facilita inclusive o trabalho da própria defesa. Afinal de contas, está tudo lá, né? O que cada porque a defesa vinha reclamando bastante de não ter acesso a todo o conteúdo para poder preparar ali, né, o processo de seus clientes. Está tudo lá, quer dizer, aberto de forma transparente, sem aquele, digamos, aquela coisa seletiva de algum tempo atrás, como, por exemplo, lá na Lava Jato, de segurar alguns depoimentos e liberá-los em véspera de eleição. No Brasil já teve isso. Então, agora, pelo menos está todo mundo lá. Enfim, Até porque os vazamentos estavam gerando bastante crítica, né? O fato de parte da imprensa dar as informações com antecedência, de se liberar parte do conteúdo de maneira escrita. Agora todo mundo deve ter acesso aos vídeos, às falas. E é por isso que esse processo deve demorar um pouco, porque é um material muito pesado. São arquivos gigantescos que vão agora ganhando espaço aí em breve para que todos nós os conheçamos. Quer arrematar, Piperno? Vai ser interessante também saber o que um acusado vai começar a pensar do outro. Eles vão começar a encontrar coisas do arco da velha. Isso é verdade, hein? Pode haver um cruzamento ali de defesas, digamos assim, Alangani. Olha só, é verdade. Evandro, primeiro, dar transparência a isso é extremamente importante. A sociedade quer saber exatamente o que aconteceu. Me parece, pelo que a gente tem até agora, né, que houve de fato uma cogitação baseado na delação, baseado nas trocas de mensagens por WhatsApp, houve uma cogitação. Qual que é meu ponto aqui, né? Onde que termina a cogitação e onde que começa a tentativa? No meu entendimento, na minha visão, e me amparo no artigo 359 do Código Penal, houve uma cogitação. Por que eu digo isso? Se a gente pegar o artigo 359, ele diz o seguinte: tentar, com uso da violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Houve uso da violência? Não. Houve grave ameaça? O que é uma grave ameaça? Eu ligo lá para o ministro Supremo e falo, olha,
se você não anular as eleições, ou o TSE, vou matar sua família. Um exemplo, né? Isso é uma grave ameaça. Eu não vejo elementos de grave ameaça e nem o uso da violência. Por isso que, no meu entendimento, a gente está no campo da cogitação. Que houve a cogitação, para mim não há dúvida, isso a própria delação do Mauro Cid e isso, as conversas provam isso. Mas quando tem, por exemplo, um gráfico, um croquis lá, mostrando como é que seria, por exemplo, a ação para se matar, por exemplo, o presidente do STF. E militares, naqueles áudios, assumem que, de fato, eles saíram, acabaram se deslocando e tal. Quando chegaram lá perto, não conseguiram, sei lá o quê. Não conseguiram um táxi. O fato é que, eu acho que o fato deles terem feito algum deslocamento, tá? Aí a gente já entra, então, no campo da grave ameaça. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir aí sobre esse novo passo dado pelo ministro Alexandre de Moraes nesse processo que apura uma tentativa de golpe de Estado aqui no país. Pois é, antes a gente avaliava muito quebra de sigilo bancário e fiscal, né? Eu dizia que a quebra de um sigilo telefônico e bancário nem casamento resiste a um negócio desse, porque gera desentendimento, então deve ser uma situação de muito sigilo mesmo, porque a justiça não pode abrir, né, contas bancárias e telefones. Agora, sobre a delação é diferente. A delação é um acordo que a lei determina que seja de interesse coletivo. Então, não pode prevalecer o interesse do criminoso. E ele tem obrigações. Não continuar delinquindo, senão a delação acaba. Ele não pode mentir ou omitir, né? Não pode deixar de responder. E aí o seguinte, por que o sigilo? Há um tempo, primeiro a homologação e depois um tempo em que se faz esse acordo. Se descobrirem que ele está mentindo, que ele desobedeceu um dos critérios, continuou delinquindo e tal, a delação cai e a justiça pode usar as informações dele, mesmo não dando as vantagens. Nesse caso, por exemplo, do Cid, tem algumas vantagens. 2 anos, máximo de cadeia, né? Proteção judicial para o pai, para a filha, para a família, isso é muito importante na negociação, assim por diante. Sobre essas delações que estão por aí, está na hora de abrir. Está na hora de abrir para que todos saibam exatamente o que está acontecendo com essas delações. São muitas delações. Os processos se agigantaram no Supremo Tribunal Federal. Esse processo gigante aí da fake news é de uma quantidade de depoimentos e de delações assim intermináveis. Chegou um momento, e chegou, eu acho, que tem que abrir tudo e decidir tudo, julgar tudo, arquivar e vida segue.